Boa tarde, meus amigos, protetores dos animais, minhas amigas, mulheres batalhadoras, estão sempre presentes na luta de proteção dos animais. Um dia vamos ser um grande movimento, com credibilidade. O nosso tema hoje, que a gente está pensando, é a Irmandade Vegana Protetora de todos os animais. Quando fala o coração e quando fala a razão. Coração e razão são duas dimensões do ser humano. Tanto a razão como o coração fazem parte da nossa percepção de mundo. E não se pode separar. Coração e razão formam uma totalidade da nossa personalidade. O corpo do animal não lhe pertence. O corpo do boi, da vaca, da galinha, do cordeiro, o peixe, não pertence a JBS, a Marfrig, Sadia, Perdigão, Gustavo Lima. Assim como o corpo da mulher não pertence ao homem. Não estamos sozinhos quando afirmamos que a vida dos animais também é sagrada, que a vida dos animais tem dignidade inviolável, baseada na vida, e não na pessoa humana. A vida dos animais é tão digna quanto a nossa. A terra que pisamos, a água que bebemos, o ar que respiramos, os animais que vemos também são sagrados. Também têm direito de viver com dignidade. Eles pertencem à esfera do sagrado, do divino, do mistério, do sentido da vida. Os animais estão por toda parte. É só querer vê-los, os visíveis e os invisíveis. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos uma relação com a natureza e com todos os animais. Eles são nossos irmãos. A natureza e os animais nos acolhem, nos abraçam, dão tudo o que têm de graça. A questão dos direitos dos animais e da natureza não é uma questão tribal, intimista, animista, individualista, pessoal, mas é uma questão coletiva, solidária, existencial, que está colocada na pauta mundial. Hoje todo mundo percebe a relação que existe entre a natureza, os animais e o ser humano. Procuramos um cantinho no seu coração, no seu cérebro direito, esquerdo, no coração do homem e da mulher mora o respeito ou a violência pelos animais. Oferecemos este tema hoje a todos os índios que vivem no Brasil, lembrando a dívida histórica que o Estado brasileiro tem para com eles, que foram explorados, escravizados, massacrados e até hoje vivem nas periferias da Casa Grande. O Brasil não foi descoberto, mas foi invadido. Dos 5 milhões de índios, hoje resta em torno de 1,5 milhão, mais ou menos. A visão de mundo dos índios não separava
a natureza e os animais. Para a cultura pré-colombiana, a natureza e os animais e os homens formavam uma totalidade, uma unidade existencial. Todos faziam parte da grande árvore da vida. Era a mesma seiva, o mesmo sangue que pulsava nas veias dos animais, nas veias das plantas e dos humanos. Jovens, crianças, vocês já viram uma vaca? Já viram como tira leite, como roubam o leite da vaca? Já andaram a cavalo? Já viram como nascem os pintinhos, filhos da galinha? Já viram um potro, um porco? Já ouviram o sabiá cantando, o galo? A natureza e os animais fazem parte da nossa vida, mas precisamos dela para sobreviver. E elas precisam de nós. Os rios estão secando, estão poluídos. As florestas estão dando lugar ao gado do agronegócio. Os animais e a natureza são tratados como coisas, como propriedades privadas. Tem uma história, um texto muito bonito do índio norte-americano chamado Sittler. Ele dirigiu-se ao presidente dos Estados Unidos, Francis Pierce, em 1885, que queria comprar as terras onde os índios viviam. Assim escreve ele: Senhor presidente, como é possível comprar ou vender o céu, a floresta, o calor da terra? Essa ideia de comprar nossas terras nos parece muito estranha. Se não possuímos o frescor, o ar e o brilho da água, como é possível comprá-lo ou vendê-lo? A natureza, os animais, a água, os rios, não são bens produzidos pelos humanos. Por isso, não pertencem aos homens. Ninguém é dono das florestas, dos rios, dos animais. Hoje se compra e se vende um terreno, uma fazenda, um animal com naturalidade. Senhor presidente, cada pedaço desta terra é sagrado para meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra da floresta densa, cada clareira, inseto a zumbir, são sagrados na memória e na experiência do meu povo. Senhor presidente, a vida das aves, plantas, animais é sagrada para meu povo. A seiva que corre no corpo das árvores carrega consigo as lembranças do homem vermelho. Os brancos esquecem sua terra de origem quando vão caminhar entre as estrelas. Os índios acreditavam que depois de mortos ficavam caminhando no céu entre as estrelas. A gente se diz, quando uma criança morre, que ela virou uma estrela. Por isso,
o astrônomo Carl Sagan disse: somos todos poeira das estrelas. No dia de finados se diz: tu és pó, és átomo, e em pó has de te tornar. Uma música diz assim: perto das estrelas, o Senhor o teu nome escreveu. Perto das estrelas, na imensidão do céu. Os santos, aqueles que protegem os animais e a natureza, quando sepultados, santificam, divinizam a terra. Que pensamento profundo! Nós esquecemos nossos mortos. Os índios tinham uma relação muito forte e de respeito com a natureza e com os animais e com os seus mortos. Nós abandonamos os cemitérios. Hoje, os mortos são jogados em gavetas e abandonados naquele cubículo ruim, né? Sem cuidado algum, sem respeito. Os animais, até hoje, depois de mortos, são comidos ou jogados nas valas. Conclusão: nós somos muitos, mas formamos um só corpo, pois todos nós bebemos da mesma água, respiramos o mesmo ar, recebemos a mesma luz do sol, a estrela mais perto de nós. Algumas perguntas para a gente ficar pensando. Por que o Brasil foi invadido e não descoberto? Como os índios foram tratados pelos brancos cristãos? Sabia que Anchieta, que foi beatificado santo, traiu os índios tamoios? Foi um traidor? Sabia que o bispo Sardinha, o primeiro bispo do Brasil, foi assado e comido pelos índios caetés em Pernambuco, em 1556? O que o índio Atuei disse aos espanhóis antes de ser queimado vivo? Tem um texto, uma história muito bonita, que narra como os espanhóis foram violentos, assassinos de índios, em nome da igreja. O índio teria dito ao seu inquisitor, ao seu algoz, aquele que ia enforcá-lo e jogá-lo na fogueira: os espanhóis vão para o céu? Então, não quero ir para um lugar onde possa encontrar gente tão horrível e tão cruel. Boa tarde, meus amigos.